Olá a todos. O Fluminense comunicou na tarde desta sexta-feira o desligamento oficial do técnico Oswaldo de Oliveira. À frente do tricolor, ele permaneceu pouco mais de um mês e esteve à frente da equipe em 7 partidas. Foram 3 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. Oswaldo, além do mau desempenho da equipe dentro de campo, tinha uma relação conturbada com alguns jogadores. Isso ficou evidente na última quinta-feira, quando, ao substituir Paulo Henrique Ganso, os dois bateram boca na área técnica. Ao final da partida, inclusive, Oswaldo de Oliveira dirigiu o dedo médio aos torcedores do Fluminense. A situação ficou insustentável e, numa reunião nesta sexta-feira, a diretoria optou pela demissão do treinador. Agora, o Fluminense mira Cuca para assumir a equipe para o restante da temporada. Outros nomes também correm por fora, como o de Lisca e também do técnico Zé Ricardo. Se para Oswaldo de Oliveira a discussão com Ganso causou sua demissão, para o camisa 10 vai doer no bolso. O Fluminense divulgou que aplicará uma penalidade sobre o salário do atleta, além de uma advertência funcional. O Fluminense ainda treina hoje no CT Pedro Antônio e volta a campo apenas no próximo final de semana, quando recebe o Grêmio no Maracanã, no próximo domingo. Essas foram as informações do Fluminense. Eu devolvo para vocês aí do estúdio. Ok, muito obrigado. Que situação, hein? Nós temos aí, claro, as imagens do que aconteceu ontem no Maracanã, no empate Fluminense e Santos, a saída do Ganso, a discussão dele como técnico Oswaldo de Oliveira. Você é burro pra baralho, seu vagabundo, e por aí vai, e turma do deixa disso. Resultado, Ganso multado e Oswaldo de Oliveira demitido, meu. Fiquem à vontade para comentar esse absurdo. Essa é a curiosidade que todos têm. Porque o Fluminense não paga ninguém, como é que ele tá multando? Se bem que quando o Ganso foi contratado, ele é disparado o maior salário do elenco, fala-se nos bastidores que havia um acordo. O Ganso tem que receber em dia. Pode atrasar para os outros. Eu não sei se é verdade isso ou não. Outros jogadores do Fluminense podem ficar atrás dos funcionários. O Ganso, no acordo dele, ele não poderia ter atraso. O fato é que para o Ganso sai barato. Porque esse caso, ele poderia ter o contrato rescindido. Inclusive, o Mário Bittencourt é advogado e tal. É um caso que pode dar justa causa. Se eu chegar aqui pro meu superior, pro meu chefe, falar o que ele falou, o que vai acontecer comigo? Não tem nem discussão. Eu já vou pro RH direto, não tem nem discussão. Agora, o Oswaldo, que no caso do Ganso, pra mim, foi vítima. Não se faz isso de forma nenhuma. Eu falei de educação, respeito, hierarquia, instituição, é o superior dele, publicamente. Isso está completamente errado. Só que o Oswaldo mostrou o dedo médio para um torcedor. Foi. Você pode alegar, poxa, mas o cara foi xingado, foi ofendido. A gente vai entrar na questão do Neymar. O Neymar foi xingado, provocado, ele foi lá e deu um soco na cara do cara. Quando ele faz isso, ele perde a razão. Tanto que ele está respondendo até por isso. Então, o Guerreiro fez o mesmo para a torcida do Flamengo na véspera. Então, quando um profissional de futebol, jogador ou técnico, responde dessa forma para a torcida, mesmo que seja para um cara, um babaca lá que tá xingando, você tá atacando o maior patrimônio que um time tem, que é a torcida. Então, é aquela coisa, quantas pessoas agora estão me xingando, haters? Estão xingando você. Se o cara me xinga, eu vou lá na mídia social e xingo o cara de volta, eu tô perdendo a razão. Eu posso fazer o que normalmente eu faço. O cara xinga, eu bloqueio, ignoro, silencio. Isso. Mas não vou ficar trocando insultos. Então o Oswaldo, pra mim, mereceu a demissão pelo dedo médio. Porque ali ele também, acho que também, lógico, já tava completamente fora de si. No final do jogo ele tava meio parecendo um zumbi. O Ganso tava mais treinando o time ali junto com o Nenê, pressionando o quarto árbitro e tal, do que o Oswaldo ficou completamente sem jeito. Eu pensei que o Oswaldo ia entregar o cargo. É um cara que também já tem uma vida financeira muito bem resolvida. E é legal falar disso do dinheiro, tem gente que não gosta. Você pega um Zé Ricardo, foi demitido do Fortaleza, Zé Ricardo não teve nem uma carreira grandiosa como jogador, não acumulou dinheiro como jogador, e nem como técnico. Ele precisa de trabalho. Ele aceita, às vezes, um trabalho que até nem é o mais conveniente, porque ele precisa, como qualquer cidadão, precisa trabalhar. Um Abel Braga, um Felipão, um Rogério Ceni. Esses caras já têm muito dinheiro acumulado na carreira. Não precisam entrar em barca furada. É o caso do Oswaldo de Oliveira. Com a idade que ele tem, ele não precisa ficar pagando mico público desse jeito. Trocando farpa, ele em Minas teve isso com um jornalista. Então eu acho que o Fluminense conseguiu amenizar a situação demitindo o Oswaldo, que eu acho que não tinha clima, a torcida também já estava contra ele. A torcida não gostava. Não gostava dele e o Ganso se aproveitou disso. O Ganso foi cruel.
O Ganso tem vários históricos, o Oswaldo... Não é a primeira vez, Não é a primeira vez. Não é a primeira ele dele. Apareceu no Santos já numa final, peitando Dorival. 2010, contra o Santo André. E naquela oportunidade, muita gente elogiou o Ganso, porque ele era um jovem talentoso. Nossa, que personalidade, Porque, né? Não, tem personalidade. É esse tipo de jogador que precisa. Um cara que peita. Logo depois o Neymar peitou também. Dorival, toda hora lá, parecia que não tinha comando. 2 garotos mandando no time, quando sai, quando não sai e tal. E aí a gente vê até hoje o que está acontecendo com essa... Eu já posso falar Todo com essa gremista. geração. Tudo bem, Everton? Como vai Jogadores você? mimados que no Brasil se sentem donos dos clubes. Tudo bem, João? Ô Edmundo, você é um cara que teve uma carreira brilhante e com algumas ocorrências. Sim. Mas eu não me lembro disso aí você ter feito. Você chegou a fazer isso aí alguma vez? Xingar o treinador na saída do campo? Engraçado, Eu não João. me Eu perdi lembro, a Copa do Mundo de 94 por uma atitude parecida. Mas eu não xinguei, não. Engraçado. E foi com A quem, imagem não foi? foi com o Vanderlei. Foi Foi com o Vanderlei no Pacaembu, naquele 0x0 da Libertadores entre Palmeiras e São Paulo. Se o jogo fosse 1x0 pro São Paulo, era justo. Se fosse 6x0 pro Palmeiras, era justo. E o Zé te pegou até pensamento. E a gente às vezes peca por excesso e faz besteira mesmo. O gesto era feio, Sim. mas as palavras eram, se for pra me tirar todo jogo, não precisa me colocar. Entendi. Porque eu tava bravo, o Edilson era banco nesse time, então ele botava sempre o Edilson. Eu joguei uma partida espetacular, mas perdi alguns gols. Faz parte. Quer dizer, faz parte. Tô me defendendo, não, acontece. E aí ele, pra tentar um algo novo, botou o Edilson e eu saí falando essa frase, ali eu fui afastado. Ao ser afastado, abri espaço, que eu vinha sendo convocado, abri espaço pro Viola, que era o artilheiro do Campeonato Paulista, e pro Ronaldo, com 16 anos, que estava despontando no Cruzeiro. Eles dois jogaram o último amistoso, antes da Copa, fizeram gols, acho que contra a Islândia. Islândia e Florianópolis. E Florianópolis, e foram para a Copa do Mundo, foram campeões do mundo. Ok, eu paguei. Acho que o pior que aconteceu para mim foi não ter ido à Copa e ter sido campeão do mundo. Mas foi a vez que eu cometi esse pecado. O jogador, eu não estou aqui defendendo nem A nem B, ele tem direito a ficar bravo, porque ele pode achar que ele está jogando bem, e o Ganso estava jogando bem. A justificativa do Oswaldo na coletiva depois, ontem, que eu prestei atenção atentamente, foi dizendo, eu pedi para ele voltar para marcar e ele me xingou, por isso eu tirei. O xingamento já havia acontecido dentro do campo. Não sei se vocês viram isso ontem à noite, pós o jogo do Fluminense e Santos. Mas eu acho que você tem que respeitar a hierarquia, respeitar o comandante, tem que ter um respeito com os mais velhos, sabe? E quem te comanda, e respeitar a instituição. E aí, nesse caso, os dois faltaram com respeito. Agora, não acho que tenha sido uma queda de braço entre Ganso e Oswaldo. O Oswaldo já estava para cair no jogo contra o Fortaleza lá no Ceará. Nós trouxemos aqui. Sim. Ganhou, ficou Aí ele ganhou, deu uma esticada. Os resultados do Oswaldo não são convincentes. Ontem, mesmo antes disso, a torcida já gritava Cuca, 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 fora Oswaldo. Eu assisti o jogo. Não adianta só a gente se apegar nesse momento da substituição. A gente tem que ver o contexto por um todo. Né? Entende o que eu quero dizer? Sim. Agora, eu não vou passar a mão na cabeça porque sou ex-atleta no atleta. Está errado. Está errado o que fez o Ganso. Deveria ter uma punição maior. Não sei nem se você pode punir alguém que não recebe. Não sei como é que é isso. Eu não sei como é que é isso. Mas não acho que tenha sido uma queda de braço entre Oswaldo e o Ganso ganhou. O Ganso não saiu mais forte nesse episódio. Muito pelo contrário. Ele está tão fragilizado quanto o técnico que foi mandado embora na manhã de hoje. Vamos então trazer aqui o que disseram Oswaldo de Oliveira e Ganso após isso tudo aí. Vamos lá. Às vezes os ânimos passam dos limites, como acabou acontecendo hoje. De antemão, quero dizer o seguinte, está tudo resolvido. Entre mim e o jogador está tudo certo.
é natural que numa circunstância adversa do jogo haja um desentendimento. Só que eu não desrespeito ninguém. Não desrespeito principalmente nenhum superior meu. Eu respeito a hierarquia. No momento que eu fui desrespeitado, eu tomei a atitude que eu achei que tinha que tomar. O maior problema o Fluminense resolveu hoje. Jogou com garra, brigou até o final, né? Saiu da zona de rebaixamento. As outras coisas, não é a primeira vez que acontece da torcida hostilizar o treinador, de chamar o nome de outro treinador. Outras torcidas já chamaram o meu nome pedindo para que saísse o outro. Então isso tudo é normal e natural que aconteça. Futebol, cara, se futebol não puder ter discussão, não é futebol. E é todo mundo querendo ajudar a equipe do Fluminense. Tá todo mundo junto, como eu falei, tá todo mundo incomodado com a situação que a gente se encontra, né? Ali perto da zona, com a mesma pontuação, perto da zona de rebaixamento. E tá todo mundo querendo tirar o Fluminense dessa situação tão incômoda. Então a gente tem que trabalhar todo mundo junto para poder sair. Você quer que eu jogue fixo, se você puder opinar? Cara, eu não posso. Quem tem que decidir isso é o Mário e o Celso. Eu procuro só fazer o meu trabalho e ajudar a nossa equipe. Você tem que ficar do lado do Fluminense. E é isso que eles fizeram hoje. Cobraram quando tinha que cobrar e nos apoiaram quando foi preciso. A gente agradece. Espero que domingo a gente possa atrás desses 3 pontos. Você tá em campo domingo? Não depende de mim. Depende do Marcão, que vai ser o seu treinador, vai te escalar, claro. É a sua mania aí, hein? Não, eu acho que tudo foi falado aqui, né? A atitude do Ganso é reprovável. Né? Já tinha tido esse antecedente contra o Santo André. Na época, você podia até dizer o seguinte, olha, moleque, garoto, entusiasmado e fez bobagem. Agora não, gente. Agora não. Ele já é um homem maduro, com passagens por grandes equipes, jogou no futebol da Europa. Eu concordo com os companheiros aqui, o que ele fez não se faz. A única coisa que eu não sei, Rodrigo, é se você pode mandar um cara desse embora por justa causa, porque o futebol é um mundo à parte, tanto é que tem a justiça esportiva. Sabe, ok, você pode ir na justiça comum também, mas isso que eu não sei, porque isso foi uma coisa que o Flavinho falou na hora do almoço, no rádio, manda embora por justa causa. E todos nós concordamos. Mas pode afastar, né? Aí é que tá, o afastamento é legal. Não é, porque se você afasta o jogador, você está tirando o direito dele de trabalhar. Você entendeu? Se vamos supor, você pega o Ganso e põe o Ganso para trabalhar das 7 às 9 da manhã em tal lugar. Você não pode fazer isso. Mas nem treinar separado, senhor? Nada. Como aconteceu com o Neymar agora no Paris Saint-Germain? Não pode. Mas o Paris Saint-Germain fez com o Neymar. Não sei. O caso Mas foi de comum acordo, porque ele fez um desrespeito à hierarquia. Isso. Também você pode colocar desrespeito à instituição de forma pública. É algo muito grave. Eu concordo com você. Então, por aí eu acho, nas leis, você vai achar uma brecha para rescindir o contrato. Eu acho assim, se eu sou o presidente do Fluminense, eu tô com problema financeiro, não tô conseguindo pagar, eu faço uma análise, o Ganso, o custo-benefício está sendo bom? Não. Eu procuraria esse caminho. Só que a gente sabe que no mundo, eu faria exatamente a mesma não coisa. Vai acontecer isso. Rescindo o contrato do Ganso por justa causa. Demito, né? Eu também mandaria embora. Demito por justa causa. Agora, o Oswaldo falou um negócio também na entrevista. Eu jamais desrespeitei alguém superior a mim. Ele desrespeitou ontem. O torcedor. O torcedor está muito acima dele. Será que ele não percebeu isso? Não é? Bobo é aquele que não percebe que o maior patrimônio, como todos nós aqui já dissemos, o Rodrigo lembrou bem agora, é o torcedor. Como é que você vai bater de frente com o torcedor? Ainda mais numa situação daquela. Quando o torcedor te tocaia, faz emboscada, vai atrás de você em tal lugar, o que aconteceu agora com o Bruno Henrique do Palmeiras? Isso está errado. Isso está errado. Agora, o torcedor tem o direito de se manifestar. Tem o direito de se manifestar. Porém, eu acho que campo de futebol não é divã para ninguém. Se você tem problemas, quer desabafar, procura um psiquiatra. Procura um psiquiatra. É duro você estar saindo ali na condição dele. Eu entendo o lado dele. Teve um problema sério com o Ganso, aí você está saindo os caras falando cobra e lagarto para ele. É duro, velho. Ó, é duro. Viu a mensagem do Cata Preta, né? Sim. O advogado, um abração pra conhece ele. muito bem a área esportiva, ele disse: jogador de futebol, atleta, se submete à CLT como qualquer outro trabalhador. Cabe, num caso como esse, advertência, suspensão
ou demissão por justa causa. Artigo 482 da CLT. Não é um mundo à É o parte. advogado que está dizendo. Então, Então, Não demitiram porque não quiseram. Se o Fluminense quisesse, se um árbitro Poderia quisesse, cancela Poderia o contrato e rescinde o contrato. E o Fluminense não demitiu também por quê? Porque não tem moral para fazer isso. Porque está com o salário atrasado, vai demitir como? Como é que vai fazer? Além disso tudo, tem uma multa pesada. O cara, tudo bem, vai ser demitido por justa causa, mas pode entrar na justiça e aí ganhar um processo contra o clube. É complicado, hein? Acaba ficando refém, né, Silva Júnior? Pois é, e fica mal pro Ganso, que é um jogador tão talentoso que surgiu. Foi, né? Foi. Já jogou muito mais bola. Mas no Sevilha, por exemplo, ele teve problemas com o Sampaoli, ele teve problemas com o Eduardo Berizzo, não conseguiu jogar por lá. Aí chega aqui no futebol brasileiro e acontece esse tipo de situação. Eu fiquei chocado. Na hora eu me senti Posso falar qual é o pior? É. Sem te cortar, que me veio aqui. Então fala. Ele tá com problema com ele mesmo. Pode ser. Pode ter certeza. Não, o problema é que eu digo o seguinte, ele ainda acha que ele é o jogador de 2010, 2011. Aí complicou. E é isso. Ele não consegue mais jogar. Não consegue mais. E aí ele acha que a culpa é do outro. Frustração imensa. É uma frustração. Não consegue se frustrar, né? Ele acha que a culpa é do outro. Repito, ontem ele não era o pior jogador em campo, não. Tá? Por exemplo, o Nenê jogava pior do que ele. Pelo menos no meu entendimento. A informação é a seguinte, o Celso Barros ligou para o Cuca. Eu de você aqui, quem não se lembra do milagre que o Cuca conseguiu em 2009 ao tirar o Fluminense do rebaixamento, foi ainda vice da Sul-Americana naquela mesma época, né? Então o Celso Barros ligou para o Cuca. 2003 ele salvou o Goiás. 2003 salvou o Goiás. O Cuca não ficou muito empolgado. Então, por enquanto, o Fluminense tem o Marcão como treinador. Agora, vale lembrar o seguinte, hein? Cuca, recentemente no São Paulo, teve um relacionamento profissional com Nenê e Diego Souza. Diego Souza e Nenê foram afastados do São Paulo por Cuca e eles foram para outras equipes. Chegaram a ser aproveitados, mas o Cuca deixou claro que não tinha por eles uma preferência naquele momento. Caso o Cuca venha para o Fluminense, ele terá que trabalhar novamente com o Nenê. Eu não acredito. Sinceramente. A melhor coisa pro Fluminense, sabe o que era? Deixa o Marcão. Você acha, Silva? Você acha? Eu tenho certeza. Deixa o Marcão. Sabe Deixa quem o Marcão Fluminense trabalhar. podia contratar? Identificação com o Trabalha com a clube, ele tem que molecada. conhecer o clube, ele conhece. Sim. Eu acho que é a melhor Eu acho opção. que ele poderia chamar o Barbieri. É um nome comentado no Fluminense. Barbieri. O Edmundo pode até... Mas como o você Barbieri. disse, não seria um Posso cara falar de o que eu calça acho? curta? Não é um termo que você usa? Mas nessa Técnico situação de que calça você... curta? Nessa situação, eu acho que ele pode resolver. Tem muito moleque lá, ele conhece toda a molecada. É uma emergencial. Pode ser que tenha razão, que ele não tenha calça comprida para vestir nesse momento e o Fluminense caia, mas... Quem que você vai contratar pro Fluminense? O melhor acho em que o tese grande seria o problema tá Fernando aí. Diniz. Só que o Fernando Diniz agora já está empregado. Eu deixaria o Acho que Marcão. o grande problema é esse aí. Você manda embora e depois vai procurar um substituto. É falta de convicção. Foi assim quando mandaram o Fernando Diniz embora, porque aí tentaram o Abel não quis, tentaram Dorival, né? Dorival não aceitou, e aí você vai ficando sem opção e contrata alguém que não tem o perfil, porque o perfil era completamente diferente do Fernando Diniz. já chegou com uma E o certa... Joel? Já chegou O com uma Joel? rejeição O Joel grande. aposentou? Não, ele quer trabalhar. Mas acho que foi aposentado. O Joel tem muita identificação com o Fluminense, aliás, com todos os times no Rio de Janeiro. Todos os times. Campeão foi nos campeão quatro. nos Campeão quatro. Mas tá aí no mercado. Eu acho que a situação é bem difícil, João. Você chegar agora e achar um cara que vai resolver o seu Vale a pena, como o seu Silva problema. disse, deixar o Marcão? Olha, este ano, se não me falha a memória, que a gente às vezes se perde. Esse ano, o Bangu fez o pior primeiro turno da história. Aí contratou o Ado e o Marcão. Grande Ado. E aí ele fez o melhor segundo turno da história. Da história não, porque o Bangu já foi campeão. Já foi campeão em 66. 33 e 63 Foi um segundo turno, 66, ele ficou à frente. Almir. O Bangu ficou à frente de Fluminense e de Botafogo.
E na contagem geral, né? Na contagem geral. É verdade. Conrado e Marcão. O Marcão é um cara excepcional, identificado com a torcida, um cara de carisma, um cara de uma conduta, como é que eu vou dizer, ilibada, que todo mundo Conhece gosta. o clube como pouco. Todo mundo gosta, que todo mundo gosta. Eu acho que ele vai conseguir aparar as arestas de vestiário. Acho que ele não vai precisar fazer média com ninguém. Média que eu digo escalar Ganso e Nenê. O Fluminense precisa saber quais são as suas pretensões. O Fluminense tem que ser um time que tem que primeiro pensar em não perder, para depois ganhar. Tem que ser fechadinho, tem que correr, tem que ser mais transpiração do que... Mas, por exemplo, você deixa o Marcão... Entende? Eu tô errado. O Marcão, você acha que ele é um cara da casa, ele tem uma diplomacia ali e tal. Ele não vai substituir o Ganso. Se precisar, e às vezes é necessário no jogo, você acha que ele vai ter peito, ainda mais depois disso, uma coragem de Ganso sai, Nenê sai? O Nenê também é desse, que saía fazer biquinho. Mas eu vou te falar uma coisa. No São Paulo, o Nenê não podia... Ele falava, eu, publicamente, a câmera mostrando ele, eu. Mas como? Tipo, só faltou falar burro, não sei o que, pro técnico. Em função dos resultados, se fizer uma enquete hoje, Ganso ou o Osvaldo vai perder. Mas se o Ganso faz um negócio desse com o Marcão, o Ganso perde de lavada. Por causa da conduta do Marcão. Você não tem o que falar do Marcão desde quando ele era jogador até hoje. Mas eu questiono se o Marcão vai ter coragem de tirar o Ganso. Só deixando ele pra ver. Eu posso falar que coragem de tirar, acho que ele vai ter. Ele tem que ter coragem de não escalar. Domingo ele dirige. Será que ele vai escalar Ganso e Nenê domingo contra o Grêmio? Acho que não, hein? Ou será que vai? Vamos saber. Amanhã ele faz o treinamento, outra coisa que o Edmundo falou, isso é muito importante. Nesse momento, o Ganso está na alça de mira da torcida. Qualquer coisa que ele fizer, os caras vão cobrar. O torcedor vai partir para cima. Então, imagina se o Marcão tirar o Ganso ou colocá-lo no banco e o Ganso tem um chilique como ele teve ontem. O torcedor não vai cobrar o Marcão, certo? Porque gosta do Marcão. Porque gosta do Marcão. E segundo, o Ganso tem antecedentes. O torcedor cobrou o Osvaldo porque não gostava do Osvaldo e ficou ao lado do Ganso. Agora com o Marcão, vocês acham que seria diferente? Eu acho que seria diferente. Porque Completamente, o Marcão tem um carinho. Muito bem. É isso aí. Que coisa, hein? Que rodada, que momento louco.